Alô, olá, tudo bem? Boa noite. Vamos esperar o pessoal entrar. Tudo bem com vocês? Tudo bem com todo mundo? Vamos começar mais uma live com um tema que vocês devem ter percebido que eu gosto bastante, que é crédito privado. A gente já falou aqui com vários gestores de crédito privado e hoje vamos conversar com os nossos amigos da Butiá Investimentos. Assunto: fundos de crédito privado. Tá? Então, a Selic de 2 dígitos, você consegue comprar hoje fundos de investimento, ah, títulos públicos com taxa de 10%, dependendo do vencimento. Agora imagine o crédito privado, que ainda vai ter um spread em cima da taxa sem risco. Então, realmente existem grandes oportunidades em crédito privado. Então, daqui a pouco a gente começa a nossa live com Mariane Moraes, da Butiá Investimentos. Então, vai ser muito legal discutir os temas mais relevantes sobre esse assunto, né? Eu, particularmente, gosto muito de crédito privado. Então, vamos aguardar aqui a Mariane chegar e a gente já começa. Então, vamos lá, só mais um pouquinho e a gente já começa. Vamos lá, esperando a Mariane chegar. Enquanto isso, a gente pode discutir aqui outros temas. Um tema que eu gostaria que você refletisse é: sabendo que você tem Selic de 2 dígitos, da variável. Pense nisso. Pense nisso. Em quantas oportunidades você tem de comprar papéis indexados a IPCA mais 5 ou até mais? Pense nesse assunto. Como vai, Mariane? Tudo bem? Olá, Rafael, tudo bem? E você? Tudo bem, é um prazer estar conversando com você e os amigos da Butiá, tá legal? A gente é que agradece a oportunidade aí de falar um pouquinho do nosso trabalho. Ótimo. Então, antes da gente entrar no assunto crédito privado, fundos de crédito privado, queria que você se apresentasse a Butiá. Bem, a Butiá eu sou Mariane Moraes, gestora da estratégia de crédito privado da Butiá. A Butiá é uma casa mineira, nasceu em 2015 e vem aí colhendo bons frutos. O seu primeiro produto foi ali um fundo de crédito que tem a mesma idade da casa. Que também tem hoje 600 milhões sob investimento nas estratégias multimercado e ações também, para compor o nosso portfólio. É uma asset independente e tem feito um trabalho muito legal. Eu tenho aí nascido e criado no crédito, meu primeiro trabalho foi em crédito, então trabalho em crédito desde sempre, egressa de banco. Ingressei no mercado de capitais também, uma asset mineira, em 2015 e construí minha carreira em fundos de crédito e agora dando continuidade ao trabalho na Butiá. Bem feliz, cheguei na casa em agosto de 2021. Ótimo. E antes da gente entrar propriamente no fundo de crédito privado, eu devo confessar uma coisa para você. Quando eu sou engenheiro, comecei a mexer com finanças depois. E quando eu fiz pós-graduação em finanças, a gente não falava a expressão crédito privado. Então eu aprendi o que é crédito privado na prática. Mas muitas vezes quem está nos ouvindo agora, assistindo agora, ou depois que a gente vai deixar no IGTV, não entende direito o que é crédito privado. Você consegue explicar para o pessoal o que é o crédito privado? Sim, a gente consegue diferenciar, né? Quando a gente vai falar em renda fixa, é um cenário amplo, a gente está incluindo a dívida pública do governo, títulos públicos e outros instrumentos de dívida do governo. Quando a gente foca em créditos privados, a gente está falando de um ambiente mais restrito, de um ambiente que exige uma expertise na análise e seleção desses ativos em função da complexidade. Você está literalmente emprestando dinheiro
para a estrutura privada da nossa economia. Então, são as empresas privadas que vêm em busca de financiamento e os bancos também. Quando a gente fala de crédito privado, a gente tem instituições financeiras e não financeiras que compõem o portfólio do crédito privado. Entendi. Ou seja, quando a gente compra título público, a gente está emprestando dinheiro para o governo. Quando a gente compra Exatamente. título privado, a gente está emprestando dinheiro para empresas. Para a iniciativa privada, exatamente. Exato. E tem um pouco mais de risco, não é isso? Então, a grande arte aí é a seleção dos ativos, que eu acho que é o coração aí de uma gestora que mexe com crédito privado. Aí você já engatar falando desse ponto. Seleção dos ativos que vão constar nas carteiras dos fundos de crédito privado. É exatamente esse o diferencial de um investimento através de um fundo, né? Que é gerido por uma equipe de profissionais da alocação direta. A gente tem a possibilidade de investimento direto em crédito privado, através das emissões que são destinadas à pessoa física, através de emissões públicas, que contam com o maior disclaimer. Mas a gente tem um mercado de crédito privado institucional que é colocado no mercado para investidores profissionais e que exigem a assunção desse risco. A gente assina todas as vezes que a gente empresta o dinheiro, simplificando, né? Toda vez que a gente liquida uma emissão dessas restritas, a gente assina uma declaração de investidor profissional como gestor, né? O gestor responsável assina exatamente assumindo os riscos ali de perda, de mau dimensionamento da geração de caixa daquela empresa, da capacidade que ela tem de pagar naquele período que foi pactuado. Então, é por isso que a gente tem um background de economia, contabilidade, finanças, controladoria. A gente tem um suporte legal, né? A gente utiliza o nosso compliance, o nosso risco também para investigar qualitativamente as empresas, para que a gente consiga, através dessa expertise, eu costumo brincar que crédito tem um pouquinho de detetive também, porque a gente às vezes para selecionar, para conseguir ter uma visão de governança, de um dos Cs do crédito ali que a gente chama, que é o caráter, né? Que é a questão da confiabilidade daquele nome, daquela empresa, a gente precisa utilizar todas as ferramentas de pesquisa. Então, assim, é uma análise muito robusta, muito completa, para que a gente sinta segurança no investimento do nosso portfólio. O racional do crédito, claro que a gente tem um produto que aí você discute muito bem nas suas colocações de crédito privado, falando da marcação a mercado, trazendo para o investidor essa percepção do que é a marcação a mercado. Mas o conceito de crédito privado eu empresto um dinheiro para uma empresa e eu avalio, projetando, criando diferentes cenários, a capacidade que ela tem de me pagar naquele período que ela se propôs. Então, o crédito, na sua raiz, é isso. É você selecionar o crédito acreditando na capacidade de pagamento daquele tomador. Entendi. E aí o dilema do gestor, depois você explica se é um dilema mesmo ou se é um falso dilema, se ele compra papéis com a capacidade creditícia muito alta, o spread sobre o rendimento sem risco, que seria o do governo, seria o menor rendimento, seria o menor risco da economia, é muito baixo. Então, se eu comprar uma debênture de uma empresa que é excelente, bom, quebrar, provavelmente não vai quebrar. Mas também o que eu vou ganhar acima do título público é muito pouco. Nossa, então vamos para o outro extremo. Vamos pegar uma que tem um spread gigante. Pô, mas se tem um spread gigante, o risco é muito alto. Como que você calibra isso na escolha dos ativos? Sem dúvida é o dilema, é o principal dilema do gestor, é conseguir encontrar esse equilíbrio entre o risco e o retorno. Eles são inversamente proporcionais. Quanto mais prêmio a gente tem em relação a uma emissão, maior o risco.
como é que a gente calibra esse risco? Claro, a gente tem diferentes estratégias. Na Butiá, a gente tem um fundo de crédito high grade, que é um fundo que concentra a sua alocação nessas empresas de mais baixo risco e, por isso, ele tem um carrego menor. E a gente tem um fundo que é um fundo de perfil moderado, em que a gente faz um mix entre esses créditos, que tem boa qualidade, e alguns cases que a gente se aprofunda em níveis bastante íntimos para que a gente tenha a real, não a real, mas a mais próxima e factível visão da capacidade de geração de recursos naquela empresa para que ela de fato pague. E quais são alguns mitigadores, né? A gente tem, para mim, 2 pontos principais mitigam esse risco do perfil agressivo desse tomador. Seria a duration desse crédito, então, normalmente, os papéis que têm um perfil de risco mais agressivo, eles vão ter um prazo menor. E um outro ponto que mitiga, e aí é da expertise do gestor e da capacidade de acessar diferentes tomadores, é a diversificação. Então, assim, eu posso até ter alguma estratégia ou alguma estrutura que me traga um pouco mais de risco, mas eu nunca vou me expor a ela de forma sensível, capaz de afetar o meu portfólio. Eu vou sempre fazer um balanceamento entre essa capacidade de pagamento com esses outros critérios. E a liquidez, onde é que fica nessa história? Exatamente no nosso caso, a gente avalia para o nosso fundo que tem um perfil de risco moderado, a gente carrega uma parte em liquidez efetivamente, o que a gente acha adequado, a gente adequou o fundo ao prazo de resgate que nos dá conforto para que a nossa parte da carteira, que a gente chama de tradable, que é aquela parte com um nível de risco menor, né? A gente tem a possibilidade de transformar esses ativos em liquidez dentro do prazo de resgate. Para o fundo de menor liquidez, a gente tem um portfólio com uma robustez de risco e a gente avalia diariamente, além de carregar o percentual de liquidez efetiva, a gente avalia diariamente ali o nível de negociação dos papéis da nossa carteira, mantendo sempre um background para que a gente consiga rotacionar essa carteira e prover liquidez mesmo num estresse de risco. E um ponto importante para a gente mitigar esse risco é a nossa parte passiva, né? Que é o esforço que a gente tem de colocar os fundos disponíveis no maior número de parceiros possíveis para que a gente garanta a diversificação do nosso passivo, para que não haja concentração expressiva em um único cliente ou em uma única plataforma, para que a gente não tenha uma fuga em massa que nos coloque em uma situação delicada e em busca de liquidez. Então, o gestor de crédito privado tem que ser um equilibrista, porque ele tem que olhar a liquidez, tem que olhar o risco e tem que olhar a rentabilidade. Porque a liquidez não quer dizer que porque o papel é pouco líquido, ele é ruim. Não, não necessariamente. Não tem a ver. Ou seja, eu posso ter um papel com pouca liquidez e ser um papel de altíssima qualidade. E por algum motivo, ele não é muito transacionado no mercado. Não é verdade? Exatamente. No momento da colocação, nos momentos mais aquecidos ali do crédito privado em 2019, eu tive experiências de participar do que o mercado chama de private placement ou de club deals. Então, era um número menor de investidores, a colocação normalmente é através de uma 476, que você pode alocar até 50 investidores. Esses club deals normalmente concentravam ali em 10 casas que tinham o potencial de fechar a emissão.
E aí, um papel de qualidade, normalmente, a empresa queria acelerar aquela captação e você ficou concentrado em poucas casas. E aí, você tem uma escassez de liquidez naquele papel, porque poucas pessoas viram aquela emissão no momento da colocação. Então, você não tem um histórico de liquidez para aquele papel, às vezes pelo fato dele ser muito bom e ninguém querer abrir mão dele. Eu quero Explica, carregar até o final. explica o que é esse Clube Deal pra gente. Não, você tem um número de investidores máximo para uma alocação. Pensa que você é o vendedor daquela dívida. Você é a empresa tomadora, você me contratou para vender essa dívida. Eu posso, através da ICVM 476, mostrar para 75 pessoas e vender para no máximo 50. Mas eu quero fazer isso em um número menor, eu mostro para um número menor de investidores, eu mostro para 5 gestores. E falo, olha, eu tenho essa empresa aqui querendo emitir, você já conhece a empresa, toma aqui. Você quer apostar nessa empresa? Então, você fica restrito. Ou isso acontece, eventualmente, com a própria tesouraria do banco. O banco, para prover o recurso para a empresa, empresta para ele através desse instrumento de dívida que é a debênture, que é o que a gente compra nos fundos, né? E só depois ele vende para o mercado. Então, você também tem uma concentração nesse cara. Por que nós, gestores independentes, as casas independentes, elas olham sempre com muito cuidado para essas emissões? Porque você tem um único investidor ou um investidor de peso que é capaz de influenciar a decisão no caso de uma assembleia, no caso de uma renegociação de dívida. E pensa, uma dívida de 5 milhões para o meu fundo seria um grande impacto. Uma dívida de 5 milhões para o balanço do banco seria uma coisa bem pequena. Então, assim, a gente sempre procura essas emissões que têm um número de investidores pulverizados para que a gente garanta essa liquidez no caso de necessidade. Tem uma brincadeira que eu costumo fazer com meus alunos, é que em finanças tem muita terminologia pomposa para dizer coisas simples. Então, pensa comigo. High grades, high yields. Explica para a turma a diferença do high grades e do high yield. Eu acho que a gente já explicou no começo da colocação, né? Que é o risco. Então, high grade ela tem uma boa classificação de risco. O nível de risco dela é baixo. É até controverso, né? Você fazer a tradução literal. Mas é isso. Um crédito high grade é um crédito de excelente qualidade. Ele tem uma nota de crédito muito alta. Então, ele está no topo da escala. E um high yield, ele vai ter uma nota de crédito muito baixa e o yield, que é o retorno, que é a rentabilidade muito alta. Então, são esses dois opostos. Você tem maior risco, você tem menor risco, menor retorno. Você tem maior risco, maior risco, maior retorno. E menor isso, maior retorno se não explodir, né? O negócio não explodir, não é isso? Se não explodir. Se não perder tudo. Exato. Exato. Porque quando eu falo com o pessoal de renda variável, eles fazem um comentário que eu não concordo muito, mas aqui na live eu não estou aqui para concordar ou discordar. Eu deixo o cara falar. Que ele fala assim, o cara de renda variável, para desfazer da renda fixa, fala assim, ó, renda fixa é mais arriscado que renda variável. Já escutei isso. Por quê? Por quê? Porque se na renda fixa o título explodir, ele não volta mais. E na renda variável, se a ação cair muito, ela pode retornar ao ponto que estava. Beleza, eu quero ver se determinada empresa de meio de pagamento, né, que lembra a cor azul, vai voltar ao que era antes, né? Mas enfim, então eu não concordo tanto quando o cara fala que a renda fixa é mais arriscado que a renda variável. Não sei se você já escutou esse tipo de argumento, mas
Mas o que a gente aprende é que a renda fixa é muito mais segura que uma aplicação de renda variável. E além do que, muitos créditos privados têm garantia, certo? Você consegue falar para a gente, Mariana, sobre as garantias de operações de crédito privado? Claro, tem operações de crédito privado que não tem garantia. Mas fala para a gente sobre esses temas. Não, vou começar. Acho que eu já escutei sim. E a gente é bombardeado de informações e de opiniões, algumas bem fundamentadas, outras não. Mas se você simplificar, sim. Se você tiver alocado em um único tomador, é tudo ou nada. Ou o cara te paga ou você perde tudo. Mas, e aí a minha defesa, quando eu vou explicar para um leigo, e eu tenho até dificuldade de não simplificar muito, porque eu também já estive em sala de aula, então às vezes eu tento simplificar muito os conceitos, mas a questão é que o diferencial dos fundos de investimento é exatamente esse. A gente tem acesso a diferentes tomadores e a possibilidade de diversificar. Normalmente, um cara em ações coloca lá 20% no seu portfólio na empresa de meio de pagamentos. E aí, se ele tem 20% do seu portfólio e isso tende a zero, que é o que eles falam, né? Renda variável não fica negativa. Ele tende a zero, ele perdeu os 20% do portfólio dele ali. No crédito, hoje, a minha maior exposição não ultrapassa 3% num crédito de excelente qualidade. Então, por mais que um único crédito tenha a sua perda total, o seu PT, a gente ainda vai ter um efeito muito pequeno dentro do portfólio. Então, esse é o diferencial, é o principal diferencial que eu atribuo ao investimento através de fundos. Porque é difícil para um investidor, pessoa física, por exemplo, que ele analise tão profundamente, tenha o contato e a expertise para analisar 78 emissores, que é o que eu tenho no meu fundo de crédito. Então, assim, eu tenho ali acompanhado trimestralmente ou de acordo com a divulgação dessas empresas, eu conheço todo o funcionamento da empresa, a cadeia, eu avalio o seu setor. Eu tenho um time de macro me apoiando nas decisões ali do setor. Eu tenho consultorias especializadas que me trazem estudos setoriais para avaliar qual a possibilidade que a empresa tem de melhorar o pagamento dela. O cara, pessoa física, ele não vai conseguir diversificar nesse nível, com esse nível de profundidade. Então, acho que essa é a pergunta que diferencia o risco da renda fixa para a renda variável. Assim, é o nível de diversificação que a gente é capaz de atingir dentro de um fundo de crédito. E as garantias? A questão das garantias? As garantias, sim. As garantias, assim como nós, trazendo assim para a nossa realidade, né? Se a gente vai... pensa na diferença entre os juros que você paga se você entra no cheque especial ou se por um dia você não paga o seu cartão de crédito, para os juros que você paga para o financiamento de um imóvel. É bem menor os juros do financiamento de imóvel, porque normalmente o banco fica com o imóvel como garantia. Se você deixa de pagar, ele te toma aquele imóvel, em algum momento ele vai conseguir ali judicialmente retomar aquele imóvel e diminuir o prejuízo dele. Ele vende o imóvel, mesmo que num preço forçado, e liquida a sua dívida. No nosso caso, a mesma coisa. A gente pode ter uma empresa, por exemplo, que não tenha o seu AAA lá pela agência de rating internacional, mas que tenha uma garantia robusta, que nos ofereça, por exemplo, um fluxo de recebíveis passando numa conta, em que a gente poderia reter. Esses normalmente são os mecanismos de FDICs, por exemplo, que é um dos instrumentos que a gente investe também, né? Que são fundos de investimento em direitos creditórios. Então, direitos creditórios é uma das garantias
recorrentes aí nas operações. A gente pode ter alienação de imóveis dentro de uma debênture também. A gente pode ter reservas, contas com alguma reserva monetária. Assim como a gente pode ir no banco pegar um empréstimo pessoal e dar um CDB em garantia. Você investe uma parcela e pega isso. E a gente também tem as garantias fidejussórias, né? São os avais. Seja de empresas ligadas, então eu tenho uma empresa, vou usar um exemplo de uma companhia aberta, que é a Copel, distribuidora de energia, a distribuidora e geradora de energia do estado do Paraná. Ela é uma empresa, ela tem uma empresa aberta em cima e tem as suas subsidiárias. Ela pode pegar uma dívida em uma dessas empresas e a maior delas, que tem o capital aberto, assinar lá a promissória, simplificando, dando garantia de pagamento. Ou seja, se essa empresa não honrar, eu honro no lugar dela. Então, esse tipo de garantia eleva o nível de segurança da operação e diminui, consequentemente, a rentabilidade daquela operação, o retorno daquela operação. Vou fazer uma pergunta aqui. Olha, vamos ver como vai ser a sua resposta, hein? Você acredita em rating? Bem, a gente não utiliza o rating como tomada de decisão. Ele é uma ferramenta. Ele é uma análise independente, mas nenhuma súmula nos garante a capacidade de pagamento. A gente não toma decisão baseado nas projeções das agências. Eventualmente não, recorrentemente, eu entro em contato com essas agências, se os cenários das agências são muito diferentes dos nossos ou do que a própria empresa nos passa, né? Porque no momento da aquisição e do acompanhamento, a gente tem contato direto com a empresa e às vezes os cenários divergem dos cenários das empresas de rating. Então é sempre uma fonte alternativa. É a mesma coisa de eu pegar um banco, um relatório de sell-side de um banco ou mesmo das equipes de research que dão apoio às vendas, eu olho aqueles números, aquelas projeções, mas eu não tomo aquilo como o meu cenário para minha tomada de decisão, porque eu preciso estressar os cenários, eu preciso testar as teses, eu posso ter uma interpretação diferente, o Butiá, né, time. A gente pode ter uma interpretação diferente e mesmo um AAA, a gente recusar em função de algum risco que possa ser identificado fora daquele relatório. Então, Entendi. eu respeito as opiniões. Respeito as opiniões independentes. Então, vou fazer mais aquela pergunta apimentada. Vamos ver como é que você vai pôr aqui. Eu já vou postar no Twitter. Olha a pergunta que eu fiz aqui, cheia de veneno. De 0 a 10, qual é a importância do rating na hora de comprar um crédito privado? Essa pergunta, se você não falar, prefiro não responder, não tem problema, mas você sabe que essa é aquela pergunta assim que é para deixar com quem eu estou conversando, como é que eu vou responder essa? Eu não sei se eu vou te dar a resposta satisfatória, mas a gente tem uma indústria de crédito privado que tem parâmetros regulatórios, inclusive, regulamentar limitações em decorrência de agências de rating. Então, em algum ponto, sem precisar essa nota, o rating é importante sim, até por questão de enquadramento normativo. Mas para a tomada de decisão, se eu vou emprestar o dinheiro do fundo para aquela empresa, é secundário. Inclusive, eu tenho estratégias que permitem operações sem rating. Entendi. Não está ali baseado especificamente na nossa tomada de decisão. Mas eu tenho estratégias, por exemplo, que tem uma limitação de investment grade, que é o grau de investimento, que é a nota mínima
do triplo B que me limita. Então, para aquele instrumento, eu tenho que, sim, avaliar a existência do rating e qual a nota de rating que esse papel tem. Tá bom. Você lembra da RDVT11? Sim. Porque quando ela foi emitida, quais sinais você conseguiria ver que... É muito fácil ser profeta do passado, eu admito. Porque, para quem não sabe, a RDVT11 explodiu, não é isso? E aí, boa parte de quem carregar, boa parte dessas debêntures estavam carregadas por pessoa física, certo? Sim. Então, bastante. Também tinha uns fundos de pensão, que eu já fiz muito post sobre fundo de pensão que tinha esse negócio, e, aliás, não marcava mercado. Você sabia disso, Maria? O fundo de pensão tinha posição, a empresa entrou em default e o preço lá na carteira do fundo bonitinha, sem mudar. Mas queria que você contextualizasse o seguinte: o que uma pessoa física não vai conseguir enxergar e por isso compra o fundo, porque o fundo tem alguém que vai enxergar. Lembra que você falou no início que é um trabalho de detetive? Uhum. Então, eu queria que você discutisse isso. Se você estivesse analisando o papel da RDVT11 um pouco depois da sua emissão, se dava para perceber alguns sinais que, olha, não vale a pena investir ou realmente não tinha muito o que fazer, os sinais, os indicadores da empresa eram bons, teria que comprar. Você consegue contextualizar isso? Porque eu quero mostrar a importância da gestão profissional do crédito privado. Não, com certeza. Eu não conseguiria precisar, porque esse não foi um papel que eu analisei profundamente. Eu sei da história do case, mas não analisei profundamente, então não vou me arriscar não vou me expor a dar informações das quais eu não domino. Mas eu acho que neste caso, a gente, no caso de infraestrutura, né, que são as debêntures que normalmente são oferecidas diretamente para a pessoa física, por conta até do benefício de imposto de renda que elas têm, elas estão muitas vezes envolvidas em empresas de Project Finance, que é um projeto em desenvolvimento, são investimentos em infraestrutura. Normalmente com um prazo de vencimento muito maior do que a carteira do fundo, por exemplo. Hoje eu tenho 2 carteiras de crédito privado que têm uma duration, um prazo ali de vencimento em torno de 2 anos. Eu consigo fazer essa média. Quando eu vou para papéis incentivados, que são esses mesmos papéis que são vendidos para pessoa física, eu já estou falando de quase mais do que o dobro desse prazo. De papéis ali, na minha carteira hoje, em média de 4,7 anos. Então, é difícil que você consiga projetar a forma como a empresa vai obter as receitas. Além disso, no caso de rodovias, e aí falando de forma genérica, não só a Tietê, mas como outros cases de rodovia que também deram errado, explodiram, você tinha envolvimentos regulatórios. E aí você precisa entender o setor a regulação do setor, como são feitos as concessões. E você tem outros casos também que foram recorrentes em rodovias, que foram o envolvimento em licitações, em processos públicos ligados à corrupção, que foi um grande processo pelo qual a gente Brasil passou. De certa forma, tem um legado muito forte hoje, porque as empresas se preocupam muito com governança, mas tem um histórico e lições aprendidas de tudo aquilo que a gente já viu dar errado como profissional, estando eu desde 2006 analisando crédito, já tenho um pouco de experiência aí nas possíveis fraudes, nos possíveis erros, nas influências dos ciclos também. Então, eu acho que o diferencial vem exatamente da capacidade de realmente
perceber essas nuances, seja de governança, a gente tem um apoio jurídico para ver o instrumento, se o instrumento está ali de acordo com o que foi pactuado, né? Com o que foi oferecido, então se as garantias são exequíveis e se está dentro da conformidade. Concessão rodoviária, que é o contexto dessa emissão, é um segmento que já chegou a ser um grande emissor lá no passado. Durante aquele processo de Lava Jato, em que tiveram diversos envolvimentos com muitas das empresas com esses apontamentos, o mercado no geral ficou de fora, essas empresas financiaram através dos bancos. Elas fizeram todo um processo de leniência, os acordos de leniência que foram feitos em justiça, e hoje elas apresentam um nível de governança muito mais claro e os processos também convergiram para esse cenário hoje em que eles voltam a ser importantes emissores. Mas até o meados de 2020, as rodovias estaduais elas tinham um impasse com a Artesp, que é o regulador do estado de São Paulo, que dava uma insegurança muito grande em relação ao prazo final da concessão. É como se você estivesse emprestando dinheiro para um vencimento posterior à geração de receita da empresa. E isso não é trivial para um investidor, que ele analise os impactos regulatórios, essas discussões regulatórias. Então, a gente tem um time, um treinamento, é assim que a gente forma os nossos analistas para que a gente tenha essa visão qualitativa antes de se aprofundar nos números. Então, acho que é esse o principal diferencial de um gestor. Você conseguiria citar, não sei se você pode, algum caso que você olhou a emissão, olhou o papel, falou, não quero esse papel, e deu problema no papel? Você consegue lembrar de algum caso? Ou o contrário, um papel que começou como high grades, começou como high yields, e a empresa melhorou. Porque nesse caso deve ser fantástico, né? O gestor, você tem a satisfação de ter comprado um papel com spread gigantesco e ele foi diminuindo. Você consegue contar algum caso similar ao que eu descrevi? Olha, acho que não especificamente da minha carteira atual, mas da minha experiência, a própria Copel, que eu já citei, estou até parcial aqui. Mas foi uma empresa que teve um turnaround importante, ela era uma empresa extremamente alavancada, teve no passado problemas de renovação das usinas, assim como a CEMIG. São dois casos que chegaram aos seus níveis mais estressados, são empresas que coincidentemente têm uma parte do seu controle público, mas que chegaram num nível de estresse muito grande, pagando spreads muito altos e hoje já retornaram para um patamar com todo o esforço de governança que foi feito nesses dois cases. Hoje são empresas extremamente líquidas, com as notas de crédito já restabelecidas e com a sua capacidade de pagamento integrada. E a gente já chegou a ter momentos críticos da empresa forçar a venda de ativos para pagar a dívida ou recorrer a emissões externas para fazer. Então, assim, tem alguns cases que foram do céu ao inferno e voltaram para o céu. Esses dois são exemplos desses cases. Agora, tem alguns cases, não dá para citar nomes, mas que de cara bateu. Esse é curioso, porque como um nome e um sobrenome me lembrou uma ligação e já falei, não vamos seguir em frente. Esse não é o tipo Esse de crédito sobrenome que eu quero conta ver. do acionista da empresa? Conta mais um pouquinho, eu não conto para ninguém. Esse nome aí que você olhou, não dá para comprar esse papel. Como que é? Pega aí o quadro societário da empresa. Quem é o diretor do conselho? Entendi. É um fulaninho. E esse Não dá. fulaninho, ele não dá. Não dá. Não dá.
Esse fulaninho é muito esperto, não é isso? Vai estar em algum momento com algum problema. A gente tem eu pelo menos tenho esse histórico, né? Já passei por todos os setores da empresa dentro do banco, nas pequenas empresas até as maiores empresas que tomavam crédito lá. E quando você vem para um universo de crédito institucional, você tem maior acesso à informação, você tem mais governança, você tem balanços mais confiáveis. Eu não sei se. Só fala um pouquinho que cortou para mim, eu não sei se cortou para todo mundo. Só fala nos últimos 5 segundos, por favor. Deixa eu retomar. Os últimos 5 segundos, estou sem noção de 5 espaço. Me segundinhos, porque ajuda. cortou para mim, não sei se cortou para todo mundo. Mas agora já retornou, né? Retornou, pode. O que a gente estava falando é o seguinte: quem é o controlador de uma empresa? O simples fato de um fulaninho ser o controlador da empresa já pode ser determinante para você não comprar nada dessa empresa, certo? Com certeza, com certeza. Isso é baseado no histórico, né? No background que eu tive de análise de crédito. Talvez fosse passar despercebido por alguém que não tivesse escutado aquele nome. Mas eu já escutei o nome em outro caso que explodiu. Eu concordo, eu sempre faço o post dizendo o seguinte: veja quem é o controlador da empresa. Se o controlador não for um cara confiável, cara, você vai tomar uma bolada na cara. É só uma questão de tempo. É um pouco isso, assim. Um dos conceitos do crédito, né? O caráter é um dos Cs do crédito. Quando a gente vai para a sala de aula falar de crédito, a gente fala não só da capacidade de pagamento, da continuidade do negócio, mas do caráter. Então, eu acho que a estrutura da empresa tem esse valor. A gente começa a análise qualitativa pelo formulário de referência da empresa, que normalmente traz todo o seu corpo diretivo, todo o seu corpo acionário ali. E eventualmente, você tem memórias, memórias não só memórias pessoais, mas como memórias impressas, memórias publicadas, né? Então, poxa, vai dar um voto de confiança, sim, mas em alguns casos você já corta. O feeling o diferencial está no feeling do profissional, não só. Exato. Você sabe, não sei se você sabe que tem empresa de capital aberto no Brasil cujo controlador tem condenação por homicídio. Conheço Aí como é que você vai fazer um negócio? Como é que você vai fazer um negócio com uma empresa que o cara tem uma condenação? E tem empresa que não é nenhuma, tem mais de uma, viu? Assim, não é que o cara foi lá e matou no mesmo instante. Pá, não. Ele matou um momento, depois matou. Quer dizer, mandou matar. Cara, empresa de capital aberto, você não precisa comprar. Você vai comprar ação de uma. Eu vou fazer qualquer negócio com um cara desse? Bom, cada um faz o que quiser com o próprio dinheiro. Eu gostaria que o gestor que eu aplico o meu dinheiro olhasse essas coisas que é o que você está falando. É só uma questão de tempo do cara tentar alguma coisa contra você. Você concorda? Rafael, na verdade, agora eu tô um pouco assustada, porque você tá lendo pensamentos aí. Isso não é. Porque isso que a gente tá falando não é ciência de foguete, não é verdade? É bom senso. É bom senso. Além do profissional, além da formação, é o bom senso, é o caráter. O caráter na sua etimologia. Isso, porque no C do crédito, tem um C do crédito, que aí fala o seguinte: tem que ter capacidade, tem que ter condições, não é isso? Tem que ter colateral. Mas a empresa pode ter tudo isso. A empresa pode ter tudo isso. Mas o cara que manda não quer pagar. Não quer pagar. Se o cara não quer pagar, ele pode encontrar 1 milhão de subterfúgios para simplesmente não pagar o que deve. Essa semana eu fiz essa reflexão durante um comitê, com 2 cases
mais recentes do mercado. A gente teve no mercado uma empresa que o acionista se comprometeu pessoalmente a fazer um aporte, e no momento do aporte ele pediu mais prazo. Ele está acreditando na companhia, ele está sem recurso no momento, enfim, não saberemos. E tem um outro que lá atrás, na pandemia, repactuou, pagou mais caro para o investidor e falou, olha, eu vou dar um jeito de mover isso aqui. E agora o cara colocou o dinheiro e muito provável que venha para o mercado discutir a recompra dessa dívida. Então, assim, o que valeu mais? O cara que falou, vou te pagar mais caro agora porque eu sei que a coisa tá feia, ou fica tranquilo que se não tiver eu ponho o dinheiro? Quem tá em melhor situação agora? Olha, se o cara fala pra mim, fica tranquilo, eu já não confio. Pode ser o que for. Pode ser o que for. Ele vai pregar um prego na parede da minha casa, ele vai, fica tranquilo. Esse cara vai acertar um cano. É melhor não ter falado nada. É melhor falar assim, ó, realmente tem um risco, deu uma martelada aqui e acertar um cano, porque eu não sei o que tá atrás da parede, não é isso? Se o cara fala que fica tranquilo, aí que eu não fico mesmo. É basicamente isso. Porque você tem alternativas jurídicas para chegar ao caso de falência, de recuperação judicial, enfim. Que tem alternativas para não pagar, que de novo, volta para a redundância do caráter. É a capacidade de honrar aquilo. Você tem... Poxa, Covid foi o maior teste de estresse que a indústria poderia ter passado por N motivos diferentes. O estresse de liquidez, em que crédito não tem liquidez, fundo de liquidez não tem capacidade. Poxa, a gente não viu o fundo fechando por falta de capacidade de pagamento de resgates. A gente viu, sim, um impacto por causa da corrida de vendas. Aí acionou-se o governo. Quando o governo conseguiu operacionalizar a possibilidade de entrar comprando, né, o Banco Central entrar comprando os créditos, a crise de liquidez já tinha se estabilizado. Então, assim, não precisou nem efetivar. Ele conseguiu aprovar, ok, conseguimos um precedente, mas não foi necessário recorrer a essa ferramenta porque o próprio mercado se organizou. Então, assim, a gente teve o primeiro teste de liquidez com volatilidade? Fato, com volatilidade. Mas você tinha uma incerteza que nem nos meus piores cenários, considerando 2015, considerando 2009, outras crises para trás, que você não mensurava os impactos que a Covid causou para o crédito em si, para todas as estruturas em si. Então, assim, você tem desdobramentos de um teste muito, muito severo com uma capacidade de pagamento hoje, que é o que eu tenho trazido aí nos relatórios mensais. Embora a gente tenha um horizonte fiscal, político e macroeconômico, né, mundial, aí, falando de inflação e juros, ainda muito nebuloso, muito incerto. A palavra que eu uso é desafiador, não é isso? Quando o negócio está muito ruim, o pessoal fala que é desafiador, não é isso? O bicho está pegando, é desafiador realmente. Mas a gente, com a convicção e os fundamentos de crédito, eu tenho pelo menos a convicção que na minha carteira hoje eu tenho empresas com capacidade de pagamento melhor do que eu tinha em 2015. A gente já viu arrefecer o volume de emissões em 2022, as empresas se anteciparam no ano passado, muito por conta das incertezas políticas, mas a gente ainda vê um movimento no secundário e spreads racionais. Diferente de 2015, por exemplo, que a gente passou um ano inteiro sem nenhuma emissão e a gente tinha bancos também sem nenhuma liquidez. Então, lá o crédito bancário fez muito sentido, porque os bancos estavam pagando bem pelo dinheiro. Hoje não, hoje os bancos estão líquidos e o mercado de capitais como credor, né, com capacidade de emprestar dinheiro também está líquido.
E ainda assim, a gente tem visto empresas com melhor capacidade de pagamento, com ganhos significativos em gestão, em orçamento, em governança, em controladoria. Então, acho que tem um amadurecimento sensível. Eu gosto de olhar todo mês ali as origens, quem foram os alocadores e quais foram as utilizações dos recursos tomados pelas empresas. Então, a gente vê que mesmo em 2021, com todos os desafios que as companhias tiveram, a necessidade para refinanciamento de dívidas foi menor do que no passado. E maior utilização em investimentos, por exemplo. Então, e do outro lado, os bancos, né, os estruturadores ocupando menos espaço em 2021 e a base de investidores institucionais ali mais robustecida. Então, acho que a gente está num cenário favorável pelo contexto macroeconômico também. A gente tem uma taxa de juros alta, que é um indexador dos nossos rendimentos. Então, a gente vai ter um 2022 bem forte para quem falou que a renda fixa tinha morrido. É o seguinte, muita gente disse que a renda fixa tinha morrido e ainda, não, como se isso não fosse suficiente, ainda hostilizava, eu chamo isso de bullying, chamando quem gostava de renda fixa de viúva do CDI. Você compreendeu? Eu me senti muito humilhado. Aliás, depois de fazer uma sessão lá com psicólogo, porque me chamavam de viúva do CDI, né? E agora, quem chamou de viúva do CDI, vê como é que a gente está agora. E você, como é que você está aí agora, que chamou a gente de viúva do CDI? Porque a gente não faz a macroeconomia do país. Né? A gente sabe que o cenário hoje é uma Selic maior porque a inflação está alta. Ah, mas está alta no mundo todo. Pô, mas IGPM de 30% em 12 meses não é mole. Então, o Banco Central ficou, na minha humilde e reles opinião, atrás da curva muito tempo. Né? Na minha humilde opinião. Agora vai ser ele está 10, não sei quanto, vai bater 12, é a alegria dos rentistas. E quem tiver dinheiro hoje para aplicar na renda fixa, hoje é um dos melhores momentos para se aplicar em renda fixa. Tô certo ou tô errado? Não, eu acho que você está bem coerente aí com a interpretação do mercado no geral. E assim, nas últimas semanas tem tido discussões com diferentes agentes. Hoje eu participei, acompanhei um call com gestores de grandes fundos aí, e a percepção é essa. A gente tem aí uma curva de longo prazo ainda muito incerta, refletindo toda a incerteza fiscal e macroeconômica que a gente tem. Então, assim, a gente nunca pode abandonar o fundamento. A gente não pode ser simplista no nível de achar que só o fundamento do crédito ali é suficiente para tomada de decisão. A gente faz alocações táticas, mas pensando que a perspectiva é de controle de inflação, pelo menos a partir de 2023, a tendência é que inflação controlada, a Selic ceda. Ela não vai retornar para os patamares de política monetária que foram feitas para estimular a economia no momento da Covid. Mas ela vai retornar de 12 para 8 e só ali você já tem de 12 para 8, assim, números chutados. Não sabemos em que velocidade isso vai acontecer, mas seria esperado que acontecesse. Se vai ser 8, se vai ser 6, a gente ainda não sabe. Mas que de 12 para 8 tem um espaço bom para você ganhar esse retorno, esse fechamento. Ou seja, o preço aqui está mais caro, com 8 ele vai ficar... o preço que está mais barato, o papel está mais barato hoje. Lá ele vai ficar mais caro. Então, você vai ter aquele ganho de marcação a mercado ali num horizonte. Acho que é muito importante para o investidor, nesse momento, ele não se esquecer que, ainda que os fundos, que a indústria no geral atenda um apelo do próprio investidor de ter o recurso ali como acessível no caso de uma emergência. Então, você tem fundos de D1, você tem fundos D30, D45, e o investidor brasileiro tem uma preferência por fundos de liquidez pela
segurança que ele acredita que a velocidade em que ele coloca a mão no dinheiro é segurança, a necessidade de entender e de internalizar de que renda fixa é um investimento de longo prazo também. Você acha que já daria para fazer uma aposta comprando pré ou ainda é muito cedo? Olha, se tivesse me feito essa pergunta ali no início de janeiro, talvez eu te falasse que sim. Mas de sexta para hoje a gente teve uma mudança sensível de cenário em relação à PEC que foi colocada lá, que ridiculariza qualquer controle fiscal, qualquer controle de É uma gastos. PEC para quem tem carro V8? É aquela que vai tirar o imposto da gasolina? Essa? Assim, é a PEC para quem tem carro V8 e V12, é isso. É isso, Vou para comprar um essa Maverick. Eu galerinha. acho que vou comprar um Maverick V8, você compreendeu? Que a gasolina ficar barata, vai ficar mais barato que na Ou um Venezuela. caminhão, ou um É caminhão, para qualquer você caminhão a ganhar o gasolina. asilo, para você ganhar o auxílio do fretista autônomo. Pode ser Ah, também ainda uma tem boa mais essa, estratégia. ainda tem mais essa. Ou seja, quando a Que o gente mercado achou. está chamando de PEC kamikaze, né? Já fala tudo. Porque acontece o seguinte, né? Você está me dizendo que início de janeiro você achou que a curva pré, no momento como ela estava, era uma boa oportunidade de comprar. Mas com os últimos acontecimentos, ainda não Pode era o momento. piorar. Pode ficar pior do que tá. Pode ficar pior. Tem uma máxima que a gente nunca sabe quem inventou, como você fala o seguinte, ó, em todo o fundo do poço tem um alçapão que leva ao subsolo. Então não tem jeito, a gente não consegue, não conseguiria, depois que o teto do gás foi realmente abandonado no meio do ano passado, aí os juros subiram para caramba, falou, não tem como piorar, e aí tá vendo que, não, realmente dá para piorar. E aí quem ficou nas posições pré-fixadas, e eu conheço algumas pessoas com posições pré-fixadas, que o cara acreditou que a taxa do Brasil ia ficar em torno de 2, 2,5, 3, 4. Aí o cara foi lá e comprou um pré a 6, achando que Achando estava que estava abaixando. fazendo vantagem. Então é arriscado, meu. Esse negócio é muito arriscado. Então, se você não sabe fazer, confie seus recursos a fundos de investimento a gestores profissionais. Falando nisso, Maria, onde que a gente encontra os fundos da Butiá? Olha, a Butiá tem as suas redes sociais aí, @Butiá Invest, no LinkedIn, no Instagram. A gente tem o site butiainvestimentos.com.br, de onde lá você pode abrir a sua conta, mas a gente está listado também em mais de 25 plataformas de investimento aí. Então, é só procurar os nossos fundos lá, além dos fundos de crédito, a gente tem também um fundo de debêntures incentivadas, todos com o nome Butiá aí, um fundo de ações e um fundo multimercado, além de 2 fundos de previdência, um fundo de crédito de previdência e um fundo multimercado. Então, a gente está aí em diversas plataformas e aí à total disposição para atender nossa equipe comercial, para atender e tirar dúvidas, e também à disposição para participar de conversas como essa aí, que enriquecem não só a quem assiste, mas ao investidor em geral. Assim, para a gente também é muito bom ter esse tipo de conversa, de update aí. Exato. E se tiver algum termo que a gente usou e e quem nos ouviu não entendeu, é bom que você aprenda, né? Antes de fazer os seus investimentos, não é isso? Exatamente. Ou confie num profissional, né? Hoje a gente tem, acho que uma escalada sensível, ainda tem um gap muito grande de assimetria de informação, mas as pessoas estão se educando aí para investir, para entender um pouco mais de investimento. E é o nosso papel aí no cenário independente poder simplificar esses processos aí. Então, as redes da Butiá também estão abertas para qualquer dúvida, para qualquer esclarecimento aí do investidor.
E segue a gente lá, que a gente está sempre postando também os nossos relatórios mensais, trazendo essa visão e também as informações aí, o retorno histórico dos nossos fundos. Eu conversei com Mariane, da Butiá Investimentos, e o tema foi crédito privado. Falamos não apenas de fundo de crédito privado, falamos do crédito privado, aquilo que é o cerne de um fundo de crédito privado, vários aspectos relacionados a esse tema. Muito obrigado, Mariane. Eu vou colocar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo no IGTV e depois pode ter certeza que muita gente vai assistir isso posteriormente. Um abraço, boa noite. Boa noite, Rafael. Muito obrigada e muito prazer em participar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.